Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu venho com mais uma super indicação do quadro Leia Literatura Nacional. Hoje nós iremos conversar sobre o Dissidentes, Golpe de Estado, do autor José Beffa. Esse livro foi publicado pela Luva Editora. A primeira coisa que eu tenho para falar desse livro é que essa edição é simplesmente belíssima. É um livro em capa dura, como vocês podem ver. Aqui a folha de guarda. E o livro é repleto de ilustrações incríveis, que, óbvio, todas relacionadas à história. E é muito bacana porque essas ilustrações nos ajudam a imaginar os personagens da história. Bom, gente, o que falar de Dissidentes? Eu acho que essa foi uma das melhores histórias que eu já li nos últimos tempos, por me identificar muito com ela. Ao mesmo tempo que eu me identifico com a temática, com o assunto que ele quis inserir na história, eu saio da minha zona de conforto ao me deparar com uma fantasia. E é como eu sempre falo aqui, né? O quadro Leia Literatura Nacional sempre está me tirando da minha zona de conforto e está me apresentando obras nacionais incríveis e muito bem construídas, como foi o caso de Dissidentes. Esse livro é dividido em 13 capítulos e pertence ao gênero da fantasia, especificamente a fantasia urbana. Mas antes de falar os meus apontamentos, as minhas observações sobre a história, eu vou apresentar o livro para vocês. No blog a gente tem uma resenha escrita e também tem um post com a entrevista que eu fiz com o autor José Beffa. Os links estarão aqui na descrição. Quem nos conta a história de Dissidentes não é o narrador observador. Nós temos aqui narrador personagem, e não somente um, nós temos 3 narradores que estão inseridos na história. Então eles participam da história e nos contam os acontecimentos de acordo com seus pontos de vista. Então nós temos o Elísio, que protagoniza a parte dos ladrões, né, e tem seu alter ego como raposa. Temos também o André, que faz parte aí do grupo dos assassinos, e a Asha, que faz parte do grupo dos guerreiros. Esses 3 são personagens que, na minha opinião, foram muito bem construídos. E o mais bacana é que eles se cruzam nessa história até formar o grupo chamado Dissidentes. E como começa essa história? Essa história já inicia com o suicídio do presidente da República. Então o presidente da República comete suicídio no Palácio do Planalto. E aí começa uma série de acontecimentos, os suspeitos são levantados aqui. Nesse momento em que o presidente comete suicídio, Elísio nos conta que ele estava roubando obras de arte nesse momento. Então ali a gente já começa a conhecer um pouco do lado Elísio, que é o lado ladrão. E qual é a consequência desse suicídio? O exército toma o poder. Então é instaurada uma ditadura no país e quem comanda esse período ditatorial é o general Rousseau. E a partir daí é dado início a um período totalitário, um regime totalitário, onde o general Rousseau instaura o caos no país. E uma das coisas que eu também achei super interessante nessa história é que o autor nos mostra os 2 lados. Os lados de quem está a favor do general e quem está contra. Então aqui a gente vê diálogos de pessoas que são a favor de todas as atrocidades que estão sendo cometidas pelo exército nesse período da ditadura no país. Então, como eu falei, a gente tem 3 personagens aí que contam a história a partir do seu olhar e eles acabam se cruzando em determinado momento da história. E é nesse encontro que surge o grupo Dissidentes. Então eles são os heróis e a gente conhece as histórias deles, as histórias individuais, e nós também conhecemos aí o que eles planejavam. E uma dessas coisas, né, o objetivo principal dessa reunião era um plano para destruir, para derrubar a ditadura de Rousseau. E como eles iriam derrubar essa ditadura? Nada como ataque terrorista, nada desse tipo. Estamos falando de um universo da fantasia. Então parte do plano consistia em elementos mágicos. E uma dessas coisas é a famosa e misteriosa Carta do Tempo que o leitor conhece ao adentrar na história. E a gente vai acompanhando então a luta desse grupo para derrubar esse ditador
e instaurar a democracia no país. Bom, vamos lá, alguns apontamentos sobre o livro. Como eu disse, a história foi muito bem construída, os personagens foram muito bem construídos. E como eu disse na última resenha que nós tivemos aqui do quadro do Leia Literatura Nacional, do livro Do Inferno ao Planalto, para quem não assistiu essa resenha, eu vou deixar nos cards e na descrição também. Eu gosto muito de ver quando os autores se importam e se interessam pelo contexto político, social do país. E foi isso que eu encontrei em Dissidentes. Eu acho que por isso eu me identifiquei tanto, eu gostei tanto de embarcar nessa fantasia que tem muitos traços que nos remetem à realidade do nosso país, ou à história do nosso país. Principalmente a história política, quando a gente vê aqui a democracia sendo ameaçada. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre esse processo de escrita, sobre essas ideias do autor, ao inserir esse contexto no livro, ele deixou muito bem explicado na entrevista que ele deu pro Aventuras, então link na descrição. E é sempre bom ver, eu me alegro muito quando eu vejo a dedicação do autor em inserir elementos da história e da cultura brasileira nas histórias, no livro. E foi isso que o José Beffa fez. A gente vê aqui muita coisa da nossa mitologia, a gente vê muitos elementos do folclore brasileiro em Dissidentes. Aliás, boa parte dos personagens foram construídos tendo como base as lendas do nosso folclore. Gente, eu sou uma grande admiradora da nossa cultura. Essa mistura de magia, de mitologia, ajuda a enriquecer a narrativa, além do fato de vermos um contexto histórico, um contexto político tão marcante no livro também. Como vocês podem ver, eu marquei bastante, eu escrevi bastante no livro, inclusive tem aqui algumas anotações minhas, como aqui também. Eu gosto muito de conversar com as histórias que eu curto, com as histórias que eu gosto. E esse foi um livro que eu conversei muito, inclusive. Ver esses heróis nacionais se unindo, né? Ao mesmo tempo que eles têm vidas, têm personalidades tão diferentes, eles se uniram para derrubar um governo que estava fazendo tão mal, que estava prejudicando tanto aquele país, foi sensacional. Importante ressaltar também que aqui em diversos momentos a gente se depara com os dois planos, o plano terreno e o plano espiritual. Então muitas coisas a gente vai ver que se passam no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente também vai ver que se passam no plano espiritual. Justamente esse plano que envolve magia, que envolve energia. Também foi bacana essa mesclagem de planos aí. Para quem se interessou pela indicação de hoje do quadro Leia Literatura Nacional e esteja interessado em adquirir o livro, eu vou deixar linkado aqui na descrição. E uma dica, ele está disponível no programa do Kindle Unlimited, então você pode ler gratuitamente aí para quem faz parte do plano. E é isso, gente. Fica aqui a minha super indicação de leitura. Eu gostei muito de ter feito essa leitura. Foi uma leitura muito prazerosa, que eu me envolvia muito, que eu pude refletir, inclusive, através dos personagens, linkar muita coisa com a realidade, porque eu gosto muito quando tem essa conversa aí da narrativa comigo, né? Que eu consigo linkar muita coisa da ficção com a realidade. Foi isso que aconteceu em Dissidentes, Golpe de Estado. Não se esqueçam de conferir a resenha no blog e a entrevista com o autor, que tá bem bacana. A gente se vê em um próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e de me acompanhar nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.